Hoje teve mais uma etapa dessa discussão. Eu, infelizmente, não pude participar, mas também estou muito feliz porque vim para cá nesse momento. Então, eu queria dizer que, embora a situação na universidade seja difícil, em termos de movimento sindical, a gente continua no fronte, continua lutando. E, embora a falta dele seja gigantesca, também as lições são muito aproveitadas, principalmente duas que são um mantra da minha vida, é a vida que segue, e depois dos 50 anos a gente tem que parar de adiar os nossos sonhos. Então, eu lembro disso todos os dias, antes de dormir, na hora que acordo. Mas a notícia que eu queria dar, na verdade, além dessa, que eu acho que é uma boa notícia, em relação à discussão de carreira na universidade, é que dia 23 faz um ano, a primeira netinha do Fernando, a Antônia, e com ela eu aprendi o que seria a minha vida desde o momento que ela nasceu, como é que seria, né, daqui para frente. Cada enorme alegria vem acompanhada de uma pontada muito triste. Eu demorei 2 meses para segurar a neném no colo, com medo de desabar de choro, porque a tristeza do Fernando, que o grande sonho dele era ter netos, era voltar a estar com um monte de criança no colo. Mas a netinha já vai fazer 1 ano, e a gente vai aprendendo a rir cada vez mais, porque agora, ontem eu fiquei sabendo, meu filho, de 24 anos, também resolveu ter um filhinho, e é um menino, né, vai nascer em janeiro, e a filha do Fernando, a minha enteada, que também, já bem mais velha que meu filho, ficou com muita inveja e está grávida também. Então, era essa notícia que eu queria dizer para vocês, que a vida segue, a família é extraordinária. Ontem também nós nos encontramos, eu encontrei com todos os meninos, depois do basquete. Eu não sei se todos sabem, mas o último dia de vida do Fernando, ele estava com um projeto lá com o pessoal dos IFES, como é que chama? Isso, lá, não, Isso, Institutos Federais, o curso de especialização. Ele estava dando um curso sozinho, junto com o Ronaldo, aparecem as fotos aqui. Ninguém quer dar, eu vou dar um curso sozinho, não tem problema. Ele deu 12 horas de aula por dia. Ele tinha marcado comigo às 7, chegou às 9h30, se desculpou porque ele tinha feito o que ele mais amava na vida, que era dar aula. Falei, pô, tudo bem, Fernando, grande novidade você se atrasar. E eu queria que ele fosse para casa, que a gente fosse descansar, e ele saiu, depois de 12 horas de aula, e foi jogar basquete com os filhos no aterro do Flamengo. Todos sabem que ele tinha um grave problema no coração, e no meio da parte, quando eles estavam descansando, Fernando, de uma forma fulminante, desmaiou, caiu no chão, sem sequer esboçar nenhum movimento de dor, ou de espanto, de tão rápido, tão fulminante que foi o infarto. Os espíritas dizem que só os grandes guerreiros, os grandes espíritas vão dessa forma. E o que eu acho mais bonito é da lição dos filhos que eles estão me dando, porque já tem mais de 6 meses que eles voltaram a se encontrar uma vez por semana, no mesmo lugar, na quadra, no aterro do Flamengo, e continuam a jogar basquete. Então, vida que segue, a universidade está aí, a luta continua, Pro-IFES, eu fico muito feliz de ver que vocês também continuam firmes, enfim. Era isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, professor. Eu estou muito feliz. Leva para os filhos dele e diz que nós não vamos esquecer dele. Registramos e agradecemos a presença dos seguintes convidados: Yamile Sokolovski Sconado, presidente da Sinagência João Maria Medeiros de Oliveira, coordenador do Movimento Negro Raimundo Jorge do Nascimento de Jesus, ao coordenador do SINT-IFGO, Fernando Mota, à coordenadora-geral do SINTEF, professora Oyama Rodrigues, ao pró-reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos da UFG, professor Gessi José Pereira da Silva, ao presidente da Andumbi, Vadim Arski, e ao pró-reitor de Extensão da Universidade do Pará, Fernando Arthur. Convidamos agora, para os seus pronunciamentos, o professor Flávio Alves da Silva, presidente da UFG Sindicato.
Boa noite a todos e todas. Depois dessa bela homenagem ao Fernando, né, muita emoção, mas vamos lá. Bem, prezados senhores, componentes da mesa, em nome do professor Eduardo Rolim de Moura, presidente do Proif Federação, cumprimento cada um de vocês e agradeço-os pela presença. Também, de uma forma especial, cumprimento o vice-reitor da UFG, né, professor Manuel Rodrigues Chaves, aqui representando o reitor, o professor Orlando Vale do Amaral. E cumprimento também os demais presentes. Bem, como presidente do UFG Sindicato, anfitrião desse encontro, quero dizer que todos são bem-vindos e que estamos à disposição dos senhores e senhoras durante toda a duração deste evento. O Proif Federação é uma entidade que cresce a cada dia, com muita luta e respeito aos professores, né? Gostaria de parabenizar, então, essa diretoria que tanta força faz para promover a luta. Enfatizo que este momento deste encontro é um momento ímpar, né, para os professores, pois é um momento onde podemos discutir de forma ampliada e democrática o melhor conceito para a nossa carreira docente em todos os termos. Este é o 10º encontro, né? Então, sempre que vem acontecendo, esses encontros promovem debates, né, e discussões para uma melhor carreira docente. Bem, infelizmente, ainda temos um país com tantas dificuldades e o apoio à educação é muito deficitário. Neste encontro, há professores de todas as regiões do Brasil, e estes, com certeza, estão aqui representando seus demais colegas com o intuito de colaborar para promover uma melhor educação para todos os brasileiros. Assim, gostaria de enfatizar a importância de que todos os participantes desse encontro se comprometam a participar ativamente de todos os temas que serão aqui discutidos. Goiânia, como todos sabem, não tem mar, né? Mas tem feiras, mas só que é só o final da tarde, final de semana, à noite, que funciona. Tá? Então, realmente não tem desculpa, tem que estar aqui participando, né, para promover o melhor debate e, com certeza, sair com várias propostas. Então, é isso. Eu realmente desejo que esse evento aconteça de forma excelente, né, que todos possam contribuir bastante. E nós, da UFG Sindicato, estamos muito felizes em ajudar a contribuir com a realização desse evento e estamos à disposição de todos vocês. Boa noite. Com a palavra, o professor Manuel Rodrigues Chaves, vice-reitor da UFG, representando o professor Orlando Afonso do Amaral neste ato, reitor da Universidade Federal de Goiás. Boa noite. É uma satisfação estar aqui na abertura do 10º encontro do Proifes. Trago aqui o abraço fraterno do professor Orlando. Está em Fortaleza hoje, eleição da Andifes. Parece que só uma chapa dessa vez, né? Parece que não teve muita disputa. E a nossa fala aqui é breve, né? Desejar realmente que esse 10º encontro seja frutífero, como os demais, né? Proifes tem, na verdade, sido a diferença, né, enquanto postura de sindicato, né, postura aberta ao diálogo, aberta à construção, né, da universidade pública gratuita, cada vez mais acessível, em alguns momentos mais perto, em alguns momentos mais distante da autonomia, mas também essa é uma das nossas buscas constantes, né. Nós assumimos a reitoria esse ano, né, Flávio, coincidente também com a recente posse da nova diretoria da UFG, e com firme propósito, né, de mantermos o diálogo constante, não só com as categorias, né, com os sindicatos, daí o Fernando, representante do Síndio UFG, mas também o diálogo com as nossas regionais, aproximar a universidade, tornar a universidade pública mais forte. Eu acho que essa é a tarefa de todos nós. Penso que a gente deve ultrapassar, eu acredito que a gente está ultrapassando uma fase difícil de diálogo, né? Talvez a gente precise ainda dar passos ainda mais fortes nesse sentido, de, às vezes, nos dividir, não é? Às vezes, o simples fato de você ser gestor hoje já o te coloca nem no centro, na extrema-direita, não é? O fato de que todos nós somos gestores da universidade pública, né? Seja gestores do sindicato, seja nós que estamos à frente da administração da universidade ou das universidades,
os colegas pró-reitores que estão aqui como delegados, nossos colegas que são diretores de unidades que estão aqui, ou seja, aqueles que não têm carga nenhuma, mas são gestores dos seus próprios projetos. Então, nós somos gestores públicos, todos nós somos corresponsáveis pela universidade pública, para torná-la cada vez mais acessível, cada vez mais inclusiva, laica e cada vez mais forte. Acho que a universidade pública ela tem uma tarefa muito grande de resgate, sobretudo, da dívida histórica que nós temos com a nossa sociedade. Portanto, o Proifes está de parabéns, Eduardo, tá, na sua condução e no seu projeto histórico de ser um sindicato permanentemente do diálogo e da construção, realmente, também da universidade. Não pensar só na carreira, que ela é essencial, mas pensar na universidade como instituição pública cada vez mais forte. Então, um abraço a todos. Eu disse ao Flávio aqui, o professor Orlando deve passar aqui no sábado, porque o que vocês estão discutindo na programação, quer dizer, são todas as preocupações da universidade também, né? E a gente vai fazer o possível também para passar aqui, porque alguns dos temas também nos interessam muito. Um abraço a todos, e mais uma vez, também gostaria de me desculpar, porque eu tenho que sair até as 21, eu já tinha falado também com o Eduardo, mas deixo um abraço a todos vocês. Obrigado. Convido o presidente do Mosap, Edson Guilherme Halbert. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar a mesa na pessoa do professor Eduardo, conhecido desde há muitos anos, até antes mesmo já do Proifes, né? E parabenizar toda a diretoria do Proifes, os participantes, os integrantes de todas as universidades que integram essa grande federação hoje, e trazer em meu nome, em nome do professor Lúcio Agman, que aqui está, que é presidente do Conselho Consultivo do MOSAP, Movimento Nacional de Servidores Aposentados e Pensionistas, e dizer-lhes apenas, e com isso eu quero desejar desde logo um profícuo e aprofundado, eu sei que isso existe e vai ser assim, vocês têm essa característica e essa força de fazerem estudos profundos, assumirem realidades também importantes para a sociedade, para a universidade, enfim, para uma construção de uma sociedade justa, equalitária, com o reconhecimento a todos os professores e a todos os agentes das universidades, que, enfim, são os construtores dessa nossa grande sociedade. E dizer-lhes que nós do MOSAP agora, nós estamos, eu tenho que falar muito rápido, mas nós estamos fazendo um movimento de união entre COBAP e MOSAP. COBAP é a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Regime Geral, e MOSAP, Movimento Nacional de Servidores Aposentados e Pensionistas, mas também dos ativos, para fortalecer o movimento, porque nós entendemos que é uma força muito grande, porém ainda inerte e não suficientemente conscientizada da necessidade da união e também o reconhecimento que essa mesma força pode representar em nossas lutas. Infelizmente, eu tenho que dizer que é a mesma coisa de novo. Não, tudo que é velho é novo e o que é novo é velho, segundo o meu grande professor Lúcio Agman, que cita sempre um político lá do Rio Grande do Sul. A nossa PEC 555 está aguardando ainda, e anteontem o ministro Berzoini repetiu o que já disse muitas vezes, que essa matéria não é do interesse do governo, nem mesmo a 170, que vem corrigir também as aposentadorias por invalidez. E também não é do interesse do governo fazer votar no Congresso matéria de interesse dos trabalhadores do regime geral.
E nós nos unimos, então, a partir de julho, a partir daquele nosso encontro lá no Nereu Ramos. Resolvemos, a turma, a direção da COBAP e do MOSAP, a construir um movimento que já há muito tempo deveríamos ter construído e que o governo tentou, lá atrás, colocar e confrontar um movimento contra o outro. E isso, naquela oportunidade, já não foi aceito. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos envolver e nos unir cada vez mais. Então, está nascendo também, assim como o PROIFES nasceu com objetivos claros, com princípios também muito claros e com lutas muito objetivas, esse movimento também, talvez até se espelhando nos exemplos de vocês aqui, queremos fazer esse outro movimento. E aí nós dependemos da força dos aposentados, dos pensionistas, e estamos incluindo a palavra idosos, por uma razão. Este ano é eleitoral. Então, nós queremos fazer com que todas as pessoas, independente de idade, acima de 70, ou abaixo, ou muito acima, mas que possam e se conscientizem que têm a necessidade de exercitar aquele momento de cidadania que é o voto nas urnas. Nós temos que nos unir exatamente por isso, fazer um grande movimento para votar, para todo mundo votar, porque cada um, no seu voto, é que vai ditar os rumos desse nosso país. E também dar uma dimensão de que queremos que o Congresso Nacional seja realmente Congresso Nacional. Quando é votado, o parlamentar é votado, ele é votado e para exercer as prerrogativas constitucionais e para também responder com essas mesmas prerrogativas os anseios do povo, sem que toda vez, qualquer matéria, precise consultar se o Poder Executivo quer ou não quer. É esse aspecto que nós queremos fazer com que todo mundo entenda e todo mundo trabalhe para que isso nós possamos mudar. Então, diante disso, é um movimento que nós estamos lançando, nós já estamos comunicando a todas as entidades. E eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer o PROIFES, que a partir deste ano faz parte também formalmente, se associou formalmente como uma entidade mantenedora do movimento que reúne em torno de 700 entidades. Então, meus cumprimentos, parabéns a vocês, e eu gostaria muito de ficar aqui, porque sou sempre aluno, eu sou um aluno, e não muito bom aluno também, digo de passagem, mas eu precisava ficar aqui para aprender com vocês. Mas, infelizmente, amanhã eu tenho outros compromissos lá em Brasília, e às 10 horas eu já vou andar de ônibus, porque o avião está quase que impossível. 12 vezes o valor da passagem, se eu viesse de avião, gastaria 12 viagens de ônibus. Então, eu preferi, como trabalhador que nós somos, andar também de ônibus para vir aqui, pelo menos uns minutos, uma horinha, aprender com vocês e fazer um chamamento. Nós, cabeças brancas, todos, aposentados, pensionistas, e também, se porventura, algum ativo que também pinte o cabelo, esse lembre e represente todos os servidores e professores ativos que todos nós devemos estar engajados. Então, hoje vai existir um movimento de trabalhadores do serviço público e do regime geral, ou do INSS, para exatamente nesse ano nós exercermos realmente o nosso papel nesse período eleitoral, fazendo com que nos conscientizemos e assumamos as nossas responsabilidades como cidadão e também possamos depois exigir de quem foi para o Congresso ou foi para a presidência da República que não esqueça do seu povo a quem ele pediu o voto. A quem ele pediu o voto.
E é essa a razão, esse é o movimento que nós estamos construindo. E parabéns, então, uma vez mais, e eu peço desculpas, porque eu sou prolixo mesmo, não sou professor, sou um aluno e mau aluno ainda. Então, eu desejo o sucesso para vocês e conclamo, unamo-nos, e nós vamos vencer, inclusive a PEC 555, a 170, e também os interesses do regime geral, que estão muito necessitados, muito injustiçados por vários governos. Não é esse o governo só que está judiando do servidor e funcionário público e nem do trabalhador do regime geral. Parabéns a vocês todos, muito obrigado em meu nome, em nome do Lúcio Agman, em nome do Mozap. Com a palavra, Rudinei Marques, secretário-geral do FONACAT. Professor Eduardo Rolim, demais integrantes da mesa, senhores e senhoras, eu venho aqui basicamente trazer a saudação do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas do Estado, uma entidade que congrega aí em torno de 180 mil servidores dos 3 poderes e nas esferas municipal, estadual, distrital e federal. Dizer que o FONACAT tem grande interesse em estreitar laços com o PROIFES, porque sabemos que muitos interesses aí dos servidores são convergentes, nós temos sim pautas comuns, por exemplo, a campanha salarial de 2012, que foi uma das mais difíceis aí da história do serviço público, e isso deve se repetir logo aí na frente, porque ninguém tem dúvida hoje que 2015 nós vamos enfrentar uma barra pesadíssima, vem aí um forte ajuste fiscal e nós precisamos estar unidos. Então, basicamente com esse espírito que estamos aqui para trazer aí o abraço e desejar, em nome do FONACAT, um ótimo evento. Convido agora João Batista Naves Vieira, presidente do FENAJUF. Só quero fazer uma correção. Eu sou um dos coordenadores da FENAJUF, né? É sistema de coordenação. A FENAJUF é a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal, que congrega mais de 31 sindicatos espalhados por todo esse país, que representam os colegas que trabalham na Justiça Eleitoral, na Justiça Trabalhista e na Justiça Federal. Agradeço o convite, em nome da Federação, ao presidente Eduardo Amorim, e quero deixar aqui a saudação dos colegas do Judiciário Federal. Apesar de sermos aí servidores, trabalhadores que estão em poderes opostos, né, divergentes, poder executivo, o outro poder legislativo, o poder judiciário, mas nós temos pautas comuns, né? Todos nós somos servidores federais. Aqui em Goiás é um exemplo disso. Eu também, além de representar a federação, eu também sou presidente do sindicato local. E aqui nós temos exemplo que as entidades estão unidas, né? Aqui até o sindicato aqui do Sintifes, né, que representam os colegas aqui da UFG e também das entidades federais, institutos federais, estamos unidos em uma pauta comum. Tanto é que a questão da database é isso. A database é uma bandeira nossa que nós precisamos resgatar enquanto conjunto dos trabalhadores no Serviço Público Federal. Então, eu quero deixar aqui registrar a presença, né, da Federação dos Trabalhadores do Judiciário Federal e agradecer ao convite e espero que tenha aí um excelente, né, aproveitamento nesse encontro. Eu, como goiano, quero deixar registrado que nós não temos mar aqui em Goiás, mas temos um mar de atrações. Nós temos aí o nosso, aqui eu acho que o Brasil todo sabe disso, temos ótimos, excelentes bares, botequins, temos feiras, tem uma gastronomia excelente para quem é de fora, nós temos a comida típica, que é o piqui, que é a gueroba, que é o frango caipira. Então, aproveite bem,
façam o dever de casa. Aqui eles estão no ambiente de discussão, mas no momento de lazer, vamos explorar um pouquinho a nossa cidade. Então, desejo, trago um abraço da nossa federação e trago um abraço também do nosso sindicato local. Muito obrigado pelo convite. Com a palavra, Luiz Augusto Caldas Pereira, presidente do CONIF. Bem, muito boa noite a todos, boa noite a todas. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, professor Eduardo Rolim, os demais integrantes da mesa, autoridades, cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar de forma muito especial a professora Nora, e parabenizar o PROIFES pela homenagem ao professor Fernando Amorim. De fato, essa é uma homenagem justa a uma pessoa muito especial, para todos nós que tivemos a honra, o privilégio de conviver com o professor Amorim. E acho até muito apropriada esse registro, porque também é um registro de agradecimento e uma lembrança de alguém que abraçou de imediato os institutos federais. Não fosse aqui o comentário, enfim, o relato que a professora Nora fez, porque ele estava em plena atividade, contribuindo com a qualificação dos professores em prol dos institutos federais. Então, eu quero registrar, em nome do nosso conselho, o CONIF, que reúne os 38 institutos federais, reúne também o Colégio Pedro II, e os 2 centros federais de educação, de Minas e o do Rio de Janeiro. Agradecer profundamente a oportunidade de estar aqui, parabenizar o PROIFES pelo seu 10º encontro, dizer, e também estou aqui falando em nome da atual diretoria do nosso conselho, do nosso interesse em fortalecer o nosso debate e fortalecer, na verdade, o nosso diálogo com o PROIFES. Dizer que a pauta, e acho que uma pauta extremamente importante quando a gente olha para esse 10º encontro, grande parte delas eu acho que é uma pauta comum, não só aqueles que representam os trabalhadores da educação federal, enfim, mas também aos gestores, todos nós gestores. Acho que tem um cenário que se avizinha, que é um cenário que cobra de todos nós uma forte mobilização, seja em defesa dos interesses, dos direitos dos trabalhadores da educação, seja em nome das instituições públicas, do fortalecimento das instituições públicas. Em particular, e quero aqui também aproveitar essa oportunidade para fazer esse registro, e fazê-lo em nome dos institutos federais, que ainda representam algo muito recente na história da educação brasileira, 5, 6 anos que essas instituições foram criadas. Sem dúvida nenhuma, um enorme, importante projeto para a educação desse país, para a educação da juventude, dos técnicos, enfim, de todos aqueles que buscam, através de uma educação que ela é historicamente uma educação pautada pelo compromisso com a inclusão, a oportunidade de se buscar através da inserção no mundo do trabalho, da busca, na verdade, do seu lugar enquanto trabalhador, mas, antes de tudo, o seu lugar como cidadão, instituições que vêm ao longo da sua história contribuindo para que as pessoas tenham realmente o direito à educação de qualidade, mas, acima de tudo, a conquista da dignidade humana. E esse projeto, o projeto dos institutos, ainda nem sempre é alcançado pelo debate nacional, seja aquele que envolve os trabalhadores, seja aquele que envolve, evidentemente, a temática da educação desse país. Evidente que a gente lida com uma área que é uma área muito sensível, uma área com tensões históricas bastante difundidas e divulgadas, mas, evidentemente, eu quero dizer de que lugar a gente fala, da defesa da educação profissional e tecnológica como direito, da educação pública, dos trabalhadores da educação e, evidentemente, a defesa de que a gente conteste de forma categórica e veemente todo e qualquer movimento que se faz
no sentido da simplificação, da banalização, do aligeiramento da educação profissional desse país. Né? Que a gente conteste, e é importante que o movimento sindical, os trabalhadores, em nome da defesa das instituições, também eu faço buscando, né, um lugar para a educação profissional que não reconheça, não legitime, né, muitas vezes, a confusão entre programas e políticas, né, aquilo que se deve reconhecer num momento muito especial e numa conjuntura, mas que a gente não pode admitir que a pretensão se faça no sentido de consolidar aquilo como uma política. Eu não sei se eu estou aqui, né, evidentemente, falando exatamente no nível de compreensão das pessoas, mas a síntese é essa. Nós precisamos defender e fortalecer os grandes projetos que têm o compromisso com a formação das pessoas e que têm, né, nesse compromisso com o ser humano nas suas múltiplas dimensões, a sua matiz, né, o seu movimento definitivo. Né, ao contrário, muitas vezes se pensar, né, numa educação que ela fica muito próxima dos anseios e dos interesses daqueles que querem, evidentemente, fazê-las apenas na perspectiva de manipular a pessoa, né, somente na perspectiva de valorizar os aspectos mais instrucionais, né, ou seja, um viés absolutamente tecnicista. Então, eu estou, né, aproveitando essa oportunidade, tomando tempo de vocês para agradecer e reiterar que esse Conselho, nosso Conselho CONIF, a Rede Federal e os seus gestores, os seus trabalhadores, querem, né, que a gente valorize a pauta de uma educação profissional para as pessoas, acima de tudo para as pessoas. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Convido nesse momento Arlindo Cavalcante de Queiroz, diretor de programa da Secretaria Executiva Adjunta do Ministério da Educação. Saudar o nosso presidente do PROIF, Eduardo Rolim, e em seu nome saudar todas as autoridades que estão aqui na mesa. Dizer da satisfação e da alegria de ter sido convidado para este acontecimento. Estou aqui, aí me perguntaram se queria trocar a identificação como MEC, e eu disse que não, porque o MEC, onde eu estou, que é a Secretaria Executiva Adjunta, é a Secretaria Executiva do Fórum Nacional da Educação. Na realidade, nós estamos aqui representando o Fórum Nacional da Educação, mas também o Ministério da Educação, que eu sou membro do Fórum, representando a Secretaria Executiva Adjunta. O coordenador, o professor Francisco das Chagas, está em missão, não pôde vir a esse evento, mandou um abraço, mandou felicitações, que a gente tem um grande encontro. Não estou só, enquanto fórum. Aqui nós temos outros membros do fórum. Começar pelo nosso companheiro Gil Vicente aqui, que representa o PROIF, com uma grande contribuição. Ele, como grande especialista nas exatas, em matemática, em engenharia, ele tem ajudado muito no debate do financiamento, tem levado posições dessa entidade que tem ajudado a que a gente avance em relação à política de financiamento da educação no país. Mas está aqui também a Décia, que representa a CONTE no fórum, Raimundo Jorge, que também representa, e dizer para vocês que nós estamos falando aqui do Fernando Amorim, foi representante do PROIF no fórum, e assim como o Gil, como o Remy, que esteve no fórum, trouxe contribuições extraordinárias. Lembro-me da última participação do Fernando, ele trazendo a discussão sobre a relação educação e trabalho, o trabalho enquanto princípio, o trabalho enquanto princípio educativo, na construção do documento base lá da CONAI. Foi magnífica a sua contribuição e nos deixou muita saudade. O Fórum Nacional da Educação tem um grande desafio, se consolidar enquanto um fórum de Estado, que não é um fórum de governo. São mais de 45 entidades, agora está
se tornando mais amplo, com gestores e trabalhadores, com iniciativa pública e privada, com movimento social, com todo o segmento, pais, estudantes, com todas as entidades do movimento social, e está retomando, pela oportunidade que nós temos na sociedade, um movimento que começou com os pioneiros desde 1930. Em 1930 se deu conta que a República tinha sido proclamada, e aí alguns educadores resolveram discutir educação como direito, discutir a educação republicana, discutir a organização da educação nacional, financiamento da educação e Plano Nacional de Educação. As conferências daquela época acabaram hoje sendo retomadas, agora não como conferência da Associação Brasileira de Educação, mas como uma conferência plural, em que participam governo e sociedade, e criando essa cultura, a cultura do planejamento. O Fórum Nacional de Educação e a CONAI 2010 pautou a necessidade de se ter um plano decenal de educação, e nós tivemos agora, recentemente, no dia 25, a lei sancionada, a Lei 13.005, estabelecendo 20 metas e um plano que já está em plena vigência. Quando eu digo vigência, em plena execução. E aí, eu não vou me deter sobre as metas do plano, mas só para citar uma das metas, nós temos no primeiro ano, porque a cada ano titular 60 mil mestres e 25 mil doutores. Como o plano começa em junho, este ano a gente tem que titular 30 mil mestres, pelo menos, para atender o plano, e 12.500 doutores, se referindo a uma das metas. Essa questão nos coloca a necessidade de institucionalizar essa cultura do planejamento. E já que o plano foi sancionado, está proclamado, é uma medida formal, a gente precisa transformar esse plano em efetiva realidade, em possibilidade de mudança. E isso só ocorre se a gente estabelecer um amplo monitoramento da execução dessas metas. A lei também atribui ao Fórum e à Conferência a competência de monitoramento contínuo da execução do plano, avaliações periódicas e proposição de políticas públicas para rever este plano. Rever, inclusive, em relação ao financiamento da educação. A meta é usada, 10% do PIB. Mas se a gente não acompanhar esse plano, ele fica apenas na dimensão real. Fica o proclamado, mas não fica o executado. Isto é um desafio para cada um de nós que estamos aqui, e por isso é muito importante esse debate, esse acúmulo, essa posição coletiva da entidade, porque um fórum forte é um fórum que tem entidades fortes. O grande convite do Fórum Nacional e da Conferência não é só para a gente ter um bom governo, e a gente está às vésperas de uma escolha aí de mais 4 anos de governo, precisamos estar atentos a esse momento. Mas o grande convite é para que a gente seja um bom governo. O convite é para que a gente governe a educação. Esta é uma oportunidade que nós temos e nós não podemos perder. Governar a educação, institucionalizar a cultura do planejamento. Por isso, presidente Eduardo, o Fórum reconhece de muita importância os professores da educação superior, essa comunidade que discute a cultura, que discute a ciência, que discute a tecnologia, conosco, no Fórum Nacional da Educação, fazendo esse debate sobre a educação. Em 2014, teremos a Conferência Nacional da Educação, a etapa nacional, 19 a 23 de novembro. Estaremos lá, vocês, delegado, conosco, fazendo o primeiro grande debate. Claro que o Plano Nacional da Educação, ele traz uma mediação de tudo que a conferência deliberou,
mas faz parte de disputas que estão postas na nossa sociedade. Não alcançamos tudo. A conferência ainda continua sendo um espaço de tensionamento para aproximar esse plano das grandes expectativas que a sociedade brasileira tem para a educação. Uma delas, por exemplo, que o Gil tem participado conosco, é a questão do financiamento público para a educação pública. Nós reconhecemos, o Fórum e a CONAI, de que a exclusão educacional requer muitas vezes programas intensivos e provisórios, não permanentes. Então, essa é uma questão que vai continuar a conferência tensionando. E o plano, ele pode ser, é uma lei, mas pode ser alterado e ajustado, e tem previsão de alteração da lei. Então, a conferência é esse espaço que vai tensionar, vai, por um lado, garantir e monitorar a execução do plano e, ao mesmo tempo, está tensionando o plano para que a gente consiga horizontes mais próximos daquilo que desejamos para a educação brasileira. Um grande encontro para vocês, parabéns. Passo a palavra para a Dércia Hosting, representando a CONTEE. Bom, boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa na figura do professor Rolim, Eduardo Rolim para os íntimos e Eduardo para todos. Bom, a CONTEE reafirma a parceria com o PROIFES e garante que é nessa construção salutar de defesa dos trabalhadores de educação, buscando uma educação pública e gratuita e de qualidade, e referendando uma universidade com autonomia e construção, visando o conhecimento e o crescimento, é que faremos uma sociedade e transformaremos